Olá, eu sou Sidney Catalice E eu sou Márcio Lianza. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E você sabia disso? E no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo. Hoje nós vamos falar para vocês a trajetória aí da seleção brasileira nas Copas. E sobre futebol, o brasileiro tem propriedade para falar, né? Afinal, somos a única seleção que participou de todas as Copas e também somos a seleção que mais tem títulos, somos pentacampeão. Toma essa rabada! Gente, é maravilhoso! São 5 títulos aí maravilhosos e que esse ano venha o 6º título, não é verdade? Pois é. Então pega a pipoca que lá vem história. Se tem uma coisa que o Brasil é respeitado lá fora é pelo futebol. Afinal, a seleção brasileira é conhecida no mundo todo e o futebol é o esporte mais praticado no planeta. E nós brasileiros temos esse orgulho de sermos a melhor seleção do mundo. Afinal, somos a única no planeta que detém 5 títulos de Copa do Mundo. Para você que não sabe, a Copa do Mundo começou em 1930 e o Brasil não tinha essa potência toda no futebol ainda. Então, nos primeiros anos, o Brasil não chegou a ser campeão. Em 1930, a seleção campeã foi a seleção do Uruguai. Em 1934, foi a Itália. Em 1938. E a de 42 e 46, as edições foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1950, pela primeira vez, o Brasil chegava à final da Copa do Mundo. A sede foi aqui no Brasil e o Brasil perdeu para o Uruguai de 2-1. No que ficou conhecido como Maracanã. Isso foi um fiasco, o Brasil perdeu em pleno Maracanã para a seleção do Uruguai, o Uruguai chegando a ser bicampeão mundial nessa data. E a gente chega no ano de 1958, onde a seleção brasileira conquistaria o seu primeiro título mundial da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, na primeira fase, o Brasil jogou contra a Áustria. O Brasil ganhou de 3-0, com gols de Mazzola aos 38 minutos do primeiro tempo, Nilton Santos a 4 minutos do segundo tempo e mais um gol de Mazzola aos 44 minutos do segundo tempo. No segundo jogo, o Brasil jogou contra a Inglaterra, foi 0-0 o placar. No terceiro jogo, o Brasil jogou contra a União Soviética, o Brasil ganhou de 2-0. Com gols de Vavá a 3 minutos do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo. Nas quartas de final, o Brasil jogou contra o país de Gales. O Brasil ganhou de 1-0 com gol de Pelé aos 26 minutos do segundo tempo. E na semifinal, o Brasil jogou com a França. O Brasil ganhou de 5-2 com gols de Vavá a 2 minutos do primeiro tempo, Didi 39 minutos do primeiro tempo, com 3 gols de Pelé aos 8, 19 e 31 minutos do segundo tempo. E na final, o Brasil jogou com a dona da casa, a Suécia, e o Brasil ganhou de 5-2. Com 2 gols de Vavá aos 8 minutos e aos 32 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, Pelé, aos 11 minutos, fez um gol, Zagallo aos 23 minutos e Pelé volta a fazer gol aos 44 minutos do segundo tempo. E em 1958, a nossa seleção brasileira ganhou seu primeiro título. E assim, o mundo passou a conhecer o nosso Rei Pelé, que na época só tinha apenas 17 anos, mas que já chegou botando moral na Copa aí, fazendo vários gols e mostrando a que veio. Chegou chegando. Em 1962, a seleção brasileira voltava a ser campeã do mundo. Dessa vez, a Copa acontecia no Chile e o Brasil voltaria a ser campeão. No primeiro jogo da primeira fase, o Brasil jogou contra o México e conseguiu ganhar por 2-0, com gols de Zagallo aos 11 minutos do segundo tempo e de Pelé aos 27 minutos do segundo tempo. E no segundo jogo, o Brasil jogou contra a Tchecoslováquia e conseguiu apenas um empate de 0-0. Em seu terceiro jogo, o Brasil jogou contra a Espanha e ganhou de 2-1, com gols de Amarildo aos 27 e aos 40 do segundo tempo, garantindo a virada aí para o Brasil. Nas quartas de final, o Brasil jogou contra a Inglaterra e ganhou de 3-1, com gols de Garrincha aos 32 minutos do primeiro tempo, Vavá aos 8 minutos do segundo tempo, Garrincha aos 14 minutos do segundo tempo. Na semifinal, o Brasil jogou contra os donos da casa, que era o Chile, e o Brasil ganhou de 4-2. Garrincha fez 2 gols no primeiro tempo, um aos 9 minutos e um aos 32. Já no segundo tempo, quem fez 2 gols foi Vavá, fez o gol aos 3 minutos
e outro gol aos 32 minutos do segundo tempo. No final, o Brasil chegou contra a Tchecoslováquia, seleção que havia empatado com o Brasil na primeira fase em 0-0. E o Brasil conseguiu vencer a Tchecoslováquia por 3-1. O Brasil começou perdendo o jogo, mas ainda conseguiu um empate no primeiro tempo com gol de Amarildo aos 16 minutos. Um minuto após ter sofrido o gol da Tchecoslováquia. No segundo tempo, o Brasil marcou mais 2 gols. Um com Zito aos 24 minutos e depois com Vavá aos 33 minutos. E assim a seleção brasileira chegava ao bicampeonato, seguido aí, tá? Campeão em 58 e campeão em 62. E aí já começava, né, a botar o nome da seleção e medo aí da amarelinha, né? e mostrar que os brasileiros são bons de futebol, né? Ah, e nessa Copa teve uma curiosidade. Nos últimos jogos aí, vocês viram que o Pelé não fez gol, porque o Pelé se machucou feio e não participou do restante da Copa. E na Copa de 1966, a seleção brasileira não foi muito boa e foi eliminada na primeira fase. Já em 1970, o Brasil foi campeão, chegando ao seu tricampeonato. A Copa do Mundo de 1970 aconteceu no México. O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia e ganhou de 4-1. Com gols de Rivelino aos 24 minutos do primeiro tempo, gol de Pelé aos 15 minutos do segundo tempo e com 2 gols de Jairzinho, um aos 18 e outro aos 38 minutos do segundo tempo. O segundo jogo do Brasil foi contra a Inglaterra. O Brasil ganhou de 1-0 em cima da Inglaterra, com gol de Jairzinho aos 14 minutos do segundo tempo. Já no terceiro jogo, o Brasil jogou contra a Romênia. O Brasil ganhou de 3-2 em cima da Romênia, com gols de Pelé aos 19 minutos do primeiro tempo, Jairzinho aos 21 minutos do primeiro tempo, e já no segundo tempo Pelé fez o gol aos 24 minutos do segundo tempo. Já nas quartas de final, o Brasil jogou contra o Peru. O Brasil ganhou de 4-2, com gols de Rivelino aos 11 minutos do primeiro tempo, Tostão aos 15 minutos do primeiro tempo, Tostão no segundo tempo aos 6 minutos, fez um gol, e Jairzinho aos 30 minutos do segundo tempo. E na semifinal o Brasil jogou contra o Uruguai. O Brasil vence de 3-1 em cima do Uruguai, com gols de Clodoaldo aos 44 minutos do primeiro tempo, gols de Jairzinho aos 31 minutos do segundo tempo e Rivelino aos 44 minutos do segundo tempo. E na final o Brasil jogou contra a Itália. O Brasil ganhou de 4-1 em cima da Itália, com gols de Pelé aos 18 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, Gerson aos 21 minutos fez um gol, Jairzinho aos 26 minutos do segundo tempo e Carlos Alberto aos 41 minutos do segundo tempo. E o Brasil chega ao tricampeonato aí, consagrando de vez seu nome na história do futebol. E foi aí que o mundo passou a conhecer mais ainda quem era o Rei Pelé, né? Tricampeão mundial. Meu bem, a nossa seleção, ela é babado. Nos anos que se seguiram, o Brasil não se saiu muito bem nas outras Copas, só voltando a ser campeão no ano de 1994. Em 94, a Copa do Mundo aconteceu nos Estados Unidos. Na primeira fase, o Brasil estreou contra a Rússia e ganhou de 2-0, com gols de Romário aos 26 minutos do primeiro tempo e um gol de Raí de pênalti aos 8 minutos do segundo tempo. O segundo jogo do Brasil aconteceu contra a seleção de Camarões e o Brasil ganhou de 3-0. Com gols de Romário aos 39 minutos do primeiro tempo, Márcio Santos aos 20 minutos do segundo tempo e Bebeto aos 27 minutos do segundo tempo. O terceiro jogo do Brasil aconteceu contra a seleção da Suécia e foi apenas um empate, ficou no 1-1. A seleção começou perdendo um jogo e o Romário empatou o jogo no primeiro minuto do segundo tempo. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou os donos da casa, os Estados Unidos, e ganhou de 1-0. Foi um jogo sofrido e Bebeto fez o gol da seleção brasileira aos 28 minutos do segundo tempo. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda e ganhou de 3-2. Com gols de Romário aos 6 minutos do primeiro tempo, Bebeto aos 16 minutos e Branco decretou a vitória da seleção brasileira com um gol aos 36 minutos do segundo tempo. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Suécia e ganhou de 1-0 com gol de Romário aos 35 minutos do segundo tempo. A grande decisão foi contra a Itália e ficou apenas no 0-0, indo para a disputa de pênaltis. O Brasil ganhou de 3-2, eu não sei se vocês se lembram, foi quando o Baggio jogou a bola aí para o alto e deu a vitória à seleção brasileira. E assim a nossa seleção brasileira chegou no seu 4º campeonato, gente. Tetracampeão. Tetracampeão. Foi sofrido, viu? Eu tinha apenas 12 anos. Ah, eu chorei tanto. Tô citando. Nunca fui tão torcedor
como nesse ano. E uma curiosidade sobre essa Copa é que o Romário quase não ia para a Copa e o Romário foi de última hora e o Romário fez gol em todos os jogos, ajudando o Brasil a trazer esse tão esperado tetracampeonato, né? Isso, e foi uma vitória muito sofrida, tá? Porque pelo que a gente viu aí, os gols foram quase todos no segundo tempo, não foi? Quase no finalzinho por aí. No ano de 98, o Brasil foi para a final novamente, só que dessa vez contra a França, e a França de Zidane atropelou o Brasil e passou por cima. A seleção brasileira dessa vez ficou apenas com o vice-campeonato. E a França ganhou de 3-0 em cima da nossa seleção brasileira, gente. Foi babado. E no ano de 2002, a nossa seleção brasileira volta a ser campeã na Copa da Coreia do Sul e no Japão. O Brasil estreou jogando na Copa contra a Turquia na primeira fase e o Brasil ganhou de 2-1, com gols de Ronaldo aos 50 minutos do segundo tempo e Rivaldo aos 87 minutos do segundo tempo. No seu segundo jogo, o Brasil joga contra a China. O Brasil ganhou de 4-0 em cima da China, com gols de Roberto Carlos aos 15 minutos do primeiro tempo, Rivaldo aos 32 minutos do primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho aos 45 minutos do primeiro tempo e Ronaldo aos 55 minutos. E o terceiro jogo do Brasil foi contra a Costa Rica. O Brasil ganhou de 5-2 com gols de Ronaldo aos 10 minutos do primeiro tempo, Ronaldo fazendo mais um gol aos 13 minutos do primeiro tempo, Edmilson aos 38 minutos do primeiro tempo e gols de Rivaldo aos 62 minutos do segundo tempo e Júnior aos 64 minutos do segundo tempo. Nas oitavas de final, o Brasil jogou contra a Bélgica. O Brasil ganhou de 2-0. Com gols de Rivaldo aos 67 minutos do segundo tempo e Ronaldo aos 88 minutos do segundo tempo. Já nas quartas de final, o Brasil jogou contra a Inglaterra. O Brasil ganhou de 2-1, com gols de Rivaldo a 45 minutos do primeiro tempo e Ronaldinho Gaúcho aos 50 minutos de jogo. E na semifinal, o Brasil jogou contra a Turquia. O Brasil venceu de 1-0 com gol de Ronaldo aos 49 minutos do primeiro tempo. E na final, o Brasil enfrentou a Alemanha e ganhou de 2-0, com gols de Ronaldo aos 21 minutos do segundo tempo e aos 34 minutos do segundo tempo. O Brasil chega ao pentacampeonato com a seleção que havia perdido ano passado. Todo mundo caiu para cima de Ronaldinho na Copa passada e nessa Ronaldo faz os 2 gols do título da seleção brasileira contra a Alemanha. E assim o Brasil chega no seu 5º título em Copa do Mundo. Gente, olha que maravilha. Todo mundo tenta, mas só o Brasil pode ser penta, né? Isso aí é velho, né não? E uma curiosidade é que nesse ano aí foi quando o Ronaldinho aí adotou aquele corte cascão, porque estava todo mundo em cima da questão física dele, e ele adotou aquele corte cascão para o pessoal focar aí no corte dele e esquecer o preparo físico dele. Mas o Ronaldo foi lá e meteu 2 na final, porque o Ronaldo é Ronaldo. E assim, para alegria da gente, de nós brasileiros, né? Ganhamos o nosso 5º título, gente. É babado, né? Meu bem, é babado. E a última vez que a seleção brasileira chegou à final da Copa do Mundo foi no ano de 2014. A Copa aconteceu aqui no Brasil mesmo, em meio a muitos protestos e tudo mais. E o Brasil caiu aí na semifinal para a seleção da Alemanha, simplesmente por 7-1. Gente, até hoje, olha, pensa na vergonha. Esse foi o pior placar, não foi? Eu acho, de todas essas Copas, meu bem, esse foi o pior placar, gente. 7-1, né? Não é brincadeira não, meu bem. Era só, olha, desse jogo eu já tinha saído, ó. Fazia tempo de enfrentar a televisão. E a última Copa que houve foi a da Rússia em 2018. O Brasil não passou nem perto e a França foi campeã. Mas agora está chegando a Copa do Catar e o Brasil tem a chance aí de ser hexacampeão. E só o Brasil pode ser hexa. Pois é, meu bem. Todos tentam, mas só o Brasil pode ser hexa. Não tem nada a ver, né? Assim, mas é isso, eu inventei. Então é isso. Que a nossa seleção brasileira esteja inspirada. Que os nossos jogadores estejam com o futebol que eles têm muito bom no pé e tragam pra gente essa taça maravilhosa, que são quantos anos a gente tem? Eu sou de humanas, tá? Vai completar 20 anos que o Brasil não chega a ser campeão. Então vamos torcer para que o Brasil traga esse título. Afinal, a seleção brasileira é respeitadíssima no mundo do futebol. Acho que a única coisa que a gente tem moral no mundo é no futebol. Vamos torcer para a seleção brasileira trazer esse título. E dessa vez o Brasil tem muita chance. Afinal, o Brasil voltou aí ao topo. A gente está em primeiro lugar no ranking da FIFA como melhor seleção. A seleção brasileira está jogando muito e a gente torce para que esse título venha para o Brasil. Trazer essa
alegria pra gente, né? Pois é, gente, então temos essa chance de ganhar esse ano e assim como a seleção está em primeiro lugar, nós seremos os campeões do mundo de Pois é. 2022 da Copa. As chances são grandes, as apostas estão todas na seleção brasileira. Óbvio que tem outras seleções aí que estão muito bem, mas vamos que vamos, porque essa é a chance do Brasil trazer o Hexa. 6 títulos para nossa seleção é babado. Então essa foi a trajetória da seleção brasileira aí nas Copas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que, é que a gente deixou de fora. Qual foi o ano que você mais se emocionou com a seleção brasileira? Porque o meu ano que eu me emocionei mesmo, eu sei que o comentário é pra vocês deixarem, tá, gente? Mas o meu ano mesmo que eu sempre falo pra ele, que eu me emocionei foi há 20 anos atrás, em 2002. Não me esqueço nunca de como a gente tava comemorando na sala. Foi muito maravilhoso. Deixa aqui que a gente tá olhando pra saber qual foi a emoção e qual a Copa melhor pra você, né? Pois é, então essa foi a trajetória da seleção brasileira nas Copas do Mundo. E você, sabia disso? Se gostou do vídeo, Deixa o like, compartilha com todo mundo para todo mundo ficar sabendo das vitórias da nossa seleção brasileira aí nas Copas. Como foi essa trajetória? E lembrando que todo domingo às 10 horas da manhã você tem um encontro marcado aqui com a gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!